Boa tarde, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Antes que eu possa iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje, eu preciso fazer algumas explicações, na verdade, dar algumas explicações para vocês, porque o cronograma que foi enviado para casa foi diferente do conteúdo que nós trabalhamos em sala. O que constava no cronograma? Quem não foi para a escola, quem ficou realizando as atividades em casa, ficou com a página 199 a 201 para estudar, que era o conteúdo de vocativo, e ficou com a atividade da prática linguística até a página 205 para responder. Porém, quem esteve em sala de aula teve um conteúdo diferente. Por quê? Antes de iniciar as aulas eu fiz uma sondagem, eu verifiquei o que foi realmente aprendido durante esses dias e eu percebi que os conteúdos do terceiro, quarto e como também o aposto no quinto capítulo não foram entendidos por vocês. Quando eu digo vocês, levando em consideração os alunos que estavam presentes em sala. Então, o que foi que nós fizemos nas nossas aulas presenciais? Nós retornamos para os assuntos anteriores e revisamos. Então, a gente não seguiu o cronograma. Então, nós ficamos com conteúdos diferentes. Quem estava em sala estava tendo revisão e quem estava em casa estava respondendo as atividades do cronograma. Então, o que nós faremos a partir de agora? Nessa semana, nós vamos tentar colocar os conteúdos em ordem, tanto para os que estavam de forma presencial como os que ficaram com o cronograma em casa. Só que nós temos uma atividade que ficou em aberto na página 197, que é fazendo referência ao texto do segundo momento, Parque Nacional do Iguaçu, o resumo. A atividade que eu pedi nessa aula foi que vocês voltassem para o texto original e marcassem somente as partes que foram resumidas e que constavam aqui no texto da página 196. Pouquíssimas pessoas me entregaram essa atividade e até peço agora que aqueles que não fizeram, não tornem a fazê-la, tá? Porque o prazo de entrega já passou assim bastante para que eu receba essa atividade, certo? A atividade Desvendando os Segredos do Texto, da página 197, deveria ser respondida na quarta-feira da semana, no caso, retrasada. Mas ela não foi respondida porque na quarta-feira nós tivemos uma formação pedagógica com a psicóloga e nós não postamos aula nesse dia. Então a aula de quarta-feira ficou em aberto, que era justamente a resolução dessa atividade. Então a nossa aula de hoje vai ser o quê? Nós iremos responder as questões da página 197 a 199, que é uma atividade que ficou em aberto por conta da aula anterior que nós não tivemos antes da semana presencial, e na aula de quarta-feira, se não me engano, que é a aula que eu retorno, aí nós iremos trabalhar um pouquinho sobre o vocativo e a atividade da prática linguística, que já foi respondida por quem estava em casa. Tudo certo? Então vamos lá, página 197, primeira questão. Em relação ao texto original, o resumo apresenta algumas características básicas. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale aquela que não diz respeito aos resumos. Então você ia marcar uma exceção dentro daquilo que já foi explicado sobre o resumo. E essa exceção se encontra na letra A. Os resumos são textos em que as informações apresentadas no texto original são ampliadas. O que tem de errado aqui? O final do enunciado, que ele diz que as informações do texto são ampliadas, é o contrário. No resumo, as informações do texto original são reduzidas, porque aqui a intenção é você reduzir o texto original, mas claro, sem esquecer que você precisa manter a essência daquela informação. As partes mais importantes, as informações mais importantes, não podem ser esquecidas, certo? Segunda questão. Considerando as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Então, letra A. O Parque Nacional do Iguaçu possui fauna e flora muito ricas. Correto, verdadeiro. Letra B.
O parque é protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA e por isso não enfrenta qualquer perigo preocupante. Essa parte final do enunciado está errada. É falso porque o parque passa por muitas dificuldades, mesmo sendo protegido por lei federal e administrado por um órgão federal também. Então a letra B é falsa. Letra C. Muitos animais e plantas do parque enfrentam o perigo de desaparecer completamente. Correto. Letra D. A extração clandestina ameaça a flora do parque. Correto também. Letra E. Caçadores clandestinos representam um grande perigo para os animais do parque. Verdadeiro também. Letra F. O parque foi incluído na lista de patrimônio mundial de perigo, aparentemente sem motivo. Falso. O parque foi incluído na lista com os motivos que nós já verificamos anteriormente. Estavam com sua fauna e flora ameaçados, as pessoas queriam invadir o parque, tentavam comercializar tanto a fauna como a flora, caça predatória, então tudo isso é motivo suficiente para incluir ele na lista de patrimônio mundial em perigo. Então a letra F é falsa. E a letra G. O Parque Nacional do Iguaçu, na Argentina, possui uma área de 55 hectares. Correto, essa informação vocês só vão encontrar lá no texto original, que é o texto do primeiro momento. Esse texto resumido aqui tira muitas dessas informações específicas. Então a terceira questão pede para você reler o terceiro parágrafo do resumo e responder as questões propostas. Aí ele diz o seguinte: várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque por meio de seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas e a instalação de rede de alta tensão subterrânea, além do fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Então, página seguinte, 198, letra A. Cite 4 medidas que têm sido adotadas para proteger o parque. Então, primeiro, a tentativa de controlar a qualidade da água. Segundo, a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas. Terceiro, a instalação de rede de alta tensão subterrânea. E a quarta, o fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Letra B. Substitua a palavra definitivo por outra equivalente. Então, nós teríamos que encontrar uma palavra que fosse sinônima de definitivo. Então, uma coisa definitiva é algo permanente, que não pode retroceder, que não pode voltar atrás, que está ali, fechou, concluiu, será assim para todo sempre. Então, na letra B, a palavra que pode substituir definitivo é permanente. A letra C pede para você produzir um resumo desse parágrafo. Que parágrafo? O parágrafo que está aqui na página 197. Para aqueles que fizeram a produção em casa, que eu pedi que fosse feita de acordo com o resumo do artigo que vocês haviam produzido, vocês vão observar lá na página 206 que nós temos 3 dicas de como resumir os textos. Nós podemos fazer resumos apagando as informações. E tio, quais são as palavras que a gente pode apagar? A gente pode apagar adjetivos, advérbios, expressões que equivalam a adjetivos ou advérbios. E nós também podemos apagar o aposto, porque como vocês já viram, o aposto é considerado um termo acessório da oração. E a ausência do aposto não implica prejudicar o sentido do texto, ou seja, o aposto pode estar ausente e mesmo assim você conseguir entender o sentido do texto. Você também pode generalizar, que é quando você pega uma palavra que tem um significado mais geral e substitui elementos que foram citados no texto original. Por exemplo, aqui na página 206, nós temos o exemplo que diz assim: os animais nativos do parque, como jaguatirica, onça-pintada e gato do mato. Eu estou citando aqui 3 exemplos de animais nativos do parque.
Qual é a palavra na língua portuguesa que nós podemos usar para generalizar o termo animais, para que não seja necessário citar cada um dos animais? Eu uso fauna. Então, todo esse período introdutório se transformou na simples frase, a fauna do parque. Percebem a diferença? Então, aqui eu generalizei. Peguei um termo que tinha um sentido mais geral e substituí. E o terceiro tipo de resumo é o resumo construtivo, que é quando você substitui uma sequência de fatos ou de afirmações por um só fato ou afirmação. Basicamente é quando você lê o enunciado e no final você consegue extrair com suas próprias palavras o que foi que você entendeu daquele enunciado. Então a letra C é uma resposta de cunho pessoal. Você pode escolher um desses macetes para fazer o resumo, ou pode resumir da forma que você achar melhor, desde que você consiga diminuir o tamanho do parágrafo original, mas sem esquecer de preservar as informações mais importantes, porque essa é a característica do resumo. Mesmo que a gente diminua o tamanho do enunciado, nós não podemos tirar informações importantes dele, certo? A quarta questão. Como vimos no artigo Parque Nacional do Iguaçu, a reserva apresenta uma fauna e flora extremamente ricas. Pensando nisso, responda. Letra A. No artigo, há uma vasta referência à fauna e à flora do parque. Como essa referência é feita no resumo? Lá no texto original, na abertura, citou vários exemplos de animais existentes no parque, citou vários exemplos de vegetais presentes no parque também. Como é que acontece aqui no resumo? No resumo, nós não temos exemplos, nem exemplos de animais e nem exemplos de vegetais. Por quê? Para o resumo, isso não é interessante. Se eu fico citando vários animais diferentes, jaguatirica, onça-pintada, eu não estou condensando a informação, resumindo a informação. Então, para o resumo, é mais interessante as palavras de sentido geral, como eu já expliquei, fauna, que é o conjunto dos animais de uma determinada região, a flora, que é o conjunto dos vegetais de determinada região. É no resumo que você vai condensar as informações. Então, se o texto original traz todas as informações extremamente explícitas, vários exemplos de cada uma delas, para o resumo você já sabe que isso não pode acontecer, certo? Então aqui no resumo nós não temos nem exemplos de animais e nem exemplos de vegetais. Letra B. Transcreva do segundo parágrafo do resumo a palavra utilizada para se referir aos animais e vegetais que habitam o parque. Então a palavra utilizada foi espécies. A gente não pode ter espécies de animais como espécies de vegetais. Letra C. Essa palavra tem um sentido geral ou específico? Geral. Está no resumo, então a gente já sabe que é uma palavra de sentido mais geral. Quinta e última questão. Nos resumos, uma das maneiras de sintetizar as informações consiste em utilizar os hiperônimos. Por exemplo, como você viu na questão anterior, ao se referir aos animais e vegetais que habitam o parque, foi utilizada a palavra espécies, ou seja, um hiperônimo. Hiperônimos e hipônimos nós já vimos no capítulo 4, capítulo anterior, Os hiperônimos, palavras de sentido mais geral, enquanto que os hipônimos são palavras de sentido mais específico. Então, por exemplo, se eu falo sobre frutas, essa palavra frutas é um hiperônimo, porque é uma palavra de sentido geral. Eu não estou especificando quais frutas são. Mas quando eu cito banana, maçã, melancia, cada uma dessas palavras, banana, maçã e melancia, podem ser consideradas como hipônimos, que são palavras de sentido mais específico. Então, pensando nisso, responda. Letra A. Que hiperônimo foi utilizado no primeiro parágrafo do resumo para evitar a repetição da palavra caminho? A palavra é trajeto. Em vez de ficar repetindo a palavra caminho, utilizou-se trajeto.
Letra B. Já no segundo parágrafo, que hiperônimo foi utilizado para evitar a repetição do termo parque? A reserva. E letra C. Agora, analisando o penúltimo parágrafo do resumo, responda. A palavra veículos foi empregada como hipônimo ou como hiperônimo? Veículos é um hiperônimo, é uma palavra de sentido mais geral. Se eu dissesse carro, moto, por exemplo, carro e moto seriam hipônimos, palavras de sentido mais específico. Agora, veículo é uma palavra de sentido geral, porque abrange todos os tipos de veículos que a gente possa imaginar. Certo, gente? Então, a nossa aula encerra aqui. Qualquer coisa vocês retornam um pouquinho na aula para poder copiar as respostas direitinho. Não deixem de responder a atividade da página 197 a 199. Ok? Então, até a nossa próxima aula.